Bom dia! Nós ficamos com a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, obra essa que pertence ao gênero literário romance, e nossa equipe é composta por Luzia Kessia, Andresa Pereira e por mim. Vou começar falando um pouco sobre a autora. Quem foi Maria Firmina dos Reis? Maria Firmina dos Reis é brasileira, maranhense, nasceu em 1822 em São Luís, no Maranhão, e faleceu em 11 de novembro de 1917, aos 95 anos. Ela escreveu seu primeiro livro brasileiro a se posicionar contra a escravidão, partindo do seu ponto de vista de escravos. Ela foi também professora, muito à frente do seu tempo, inclusive. Foi também a que fundou a primeira escola mista de meninos e meninas aqui no Brasil, o que gerou certa polêmica na época. Enfim, ela era uma mulher negra enfrentando o racismo e o machismo naquele momento, devido às mulheres não terem o direito à voz naquela época, pois isso, de certa forma, não era permitido a elas, apesar delas sempre estarem ali. Outro fato importante sobre a Maria Firmina é que ela assinava como maranhense devido a isso, ao machismo daquela época, que por sinal era muito grande, e não concedia espaço de autoria para as mulheres. Algumas obras da Maria Firmina são o romance Úrsula, de 1859, que é o qual estamos analisando, Cupeva, que é romance de temática indianista, de 1861, Poesia Cantos à Beira-Mar, de 1871, e o Conto Anti-Escravista, de 1887. Ainda há muito sobre falar de Maria Firmina, mas eu vou agora entrar um pouco na obra em relação a ela. O seu primeiro e mais conhecido romance, publicado em 1859, Úrsula, seria também o primeiro romance da literatura afro-brasileira. Maria Firmina fez de seu romance algo até então impensável, como instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados, ou seja, em sua obra ela tinha um olhar crítico, diferente da escravidão. Ela ainda descreve em seu livro, Úrsula, a crueldade do tráfico de pessoas escravizadas, sequestradas na África, e sua crítica no romance se dá justamente a isso. Ela vai abranger o retrato lamentável da condição feminina daquela época, ao delinear personagens como o pai de Tranquedo, o comendador e outros, escravos e mulheres também. A importância da obra se dá justamente ao pioneirismo da denúncia da opressão a negros e mulheres no Brasil do século XIX. Ou seja, ela defendia uma causa justa, por isso toda aquela importância e tudo mais. Agora as meninas vão dar continuidade falando sobre os personagens, o enredo e analisando a obra. O gênero literário de Úrsula é um romance, o primeiro escrito por uma mulher no Brasil. É narrado em terceira pessoa. Além disso, é notório a valorização do sentimento e também causa uma reflexão no leitor sobre os diversos temas que são abordados. Trata-se também de um desfecho real. Maria Firmina dos Reis buscou dar voz aos escravos e negros representados por Susana, Túlio e Antero, assim condenando a escravidão, enfatizando o papel da mulher de submissão ao homem, o conflito geracional e econômico que envolveu os sofrimentos e tragédias durante a narrativa. Além disso, ela mostrou a escravidão da maneira mais real possível, causando reflexão no leitor sobre esse tema e outros tantos. A religiosidade se faz presente em todo o romance, servindo como alento para os próprios escravos. A corrupção do caráter, a bondade de alma também pode ser encontrado durante a leitura. Homem generoso, único que soubesse compreender a amargura do escravo. Esse é Tancredo. Homem branco, tinha um pai rude que o fez sofrer de todas as formas, afastando-o da sofrida mãe, enganando e roubando seu primeiro amor. Tancredo também é o mocinho da história, com Úrsula viveu seu segundo amor. Ele também teve uma amizade fonte de gratidão com Túlio. Meu pai era o tirano de sua mulher, e ela, triste vítima, chorava em silêncio e resignava-se com sublime brandura. Esses são os pais de Tancredo. Ambos, assim chamados, pai e mãe, acredito que por representarem a figura paterna e materna daquela época. O pai, a figura patriarcal, agressivo, possessivo e superior. E a mãe representa a figura materna, que ama o filho, mas é submetida às ordens do esposo. É filha de minha prima,
e órfã de mãe e pai, mísera órfã. Essa é Adelaide, jovem que a mãe de Tancredo tinha como filha. Tancredo apaixonou-se por ela, porém mal sabia a decepção que a traria e o quão maléfica eram suas intenções. Fora bela na sua mocidade, e ainda no fundo da sua enfermidade podiam descobrir-se leves traços de uma passada formosura. Essa é Luísa B. Teve um amor irresistível em seu passado, que seu irmão julgou como inferior. Chamava-se Paulo B. Com ele teve uma filha chamada Úrsula. Entretanto, Paulo B. teve uma trágica morte. Luísa sofreu doente aos cuidados de sua filha até seu último suspiro. Homem estúpido e orgulhoso, não sabendo sequer exprimir seus próprios pensamentos e não querendo confiar a alguém que ele julgava inferior a si pela posição. Esse é o comendador Fernando P., irmão de Luísa. O vilão da história, assassino cruel, que após a morte de Luísa dizia amar Úrsula e querer para ele, impedindo assim o amor entre Úrsula e Tancredo. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros, a falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Essa é a preta Susana. A autora fala o quanto a escravidão era real e cruel através do depoimento de Susana. Mulher, escrava e negra, boa e compassiva, passou 30 dias em um porão de um navio, segundo a narrativa. Foi escolhida pelo temido comendador Fernando P. e viveu sendo como mãe para Túlio. O homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar 25 anos, e que na franca expressão de sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano fervia-lhe nas veias. Esse é Túlio. Túlio teve um ato heróico e conquistou a amizade de Tancredo, e com isso a sua liberdade entre aspas. Além disso, a bondade de Túlio comparava-se à de Tancredo. Pobre Túlio, mais uma vítima do tão cruel comendador. É o único vício que tenho, e ainda por conservá-lo não prejudiquei a ninguém. Esse é Antero. Antero era um velho escravo, que guardava a casa e cujo maior defeito era a afeição que tinha a todas as bebidas alcoólicas, e que representava tanto o escravo como negro, idoso e também um viciado. Úrsula sentia uma vaga necessidade de ser amada, de amar mesmo, mas a quem empregar esse amor? Essa é Úrsula, que ao encontrar Tancredo, Úrsula achou que poderia ao menos uma vez ser feliz. Porém, quando sua mãe morreu, o comendador Fernando P., que era o seu tio, queria Úrsula para ele, tornando assim impossível seu amor o amor entre Úrsula e Tancredo. Úrsula não teve um final tão feliz, e o final da narrativa ela termina chamando por seu único e verdadeiro amor, Tancredo. Partindo agora para o enredo, o romance ele inicia-se com Túlio, um cativo negro, que salva a vida de Tancredo, um cidadão de família rica. A partir deste fato, o narrador ele deixa claro que, apesar das diferenças entre eles compartilham do mesmo espírito bondoso. Quando questionado sobre a melhor forma de ser recompensado, Túlio afirma só desejar que os escravos que cruzarem o caminho de Tancredo sejam tratados com respeito. Tancredo, ele não só concorda, como ele se mostra incomodado com a situação daquele que o salvou e de seus iguais, que são os escravos, né? Como forma de carinho com aquele que chamou de amigo, também devolveu a Túlio sua liberdade. A partir deste momento, por carinho e gratidão e ingenuidade, Túlio vê-se ligado ao companheiro de alma, seu companheiro de alma, que é Tancredo, e o segue até o fim da história.
As falas de Túlio são usadas como denúncia. A atuação de seu personagem não para por aí, ele passa a ser ouvinte e transmissor da história de Susana e Antero, que são os dois escravos que aparecem também na história. Susana é uma mulher negra que foi retirada de sua família na África e foi jogada em um navio negreiro e presenciou as mais terríveis desumanidades. Antero, o terceiro negro presente, ele já traz uma abordagem que fala sobre a África marcada pelo trabalho duro e também as suas festas e comemorações culturais. Ele era um velho guardião que, agora escravo, trabalhava sem descanso e encontrou na bebida uma forma de suportar as condições de sua existência. Servindo, digamos que, de pano de fundo de toda essa crítica, surge o amor entre Tancredo e Úrsula. Úrsula é descrita como uma doce e bela e cheia de compaixão. Ela não possui pai e divide a solidão com sua mãe doente. No terceiro capítulo, há a declaração da verdadeira paixão entre o casal. Mas há um obstáculo. Esse obstáculo é o tio de Úrsula, Fernando P. Ele é um homem sinistro, violento e rancoroso. Ele cometeu crimes e maltratou sua irmã, que é mãe de Úrsula. Além disso, ele é caracterizado como vilão pela forma que ele tratava seus escravos. Aparentemente, essa obra ela é uma clássica história de amor impossível. Uma moça pobre e um homem de família rica, assim como muitas de seu tempo. Porém, logo se nota que as preocupações presentes no romance, elas são outras. O modo como as mulheres e negros são retratados confrontam alguns pontos da mentalidade da época. A obra ela não segue a ideia de final feliz e ela se aproxima de um romance trágico. Isso porque, assim, consegue mexer com as emoções do leitor e estabelecer melhor a empatia, gerando mais reflexões. A, a escritora, ela utilizou das técnicas do romance, conhecido popularmente, a fim de empregá-las como um instrumento de aproximação. Dessa forma, há uma maior chance de o romance ser inicialmente aceito e transmitir sua mensagem. Há uma grafia um pouco diferente, mas tudo se dá no aspecto estilístico da época. Bom, quando eu iniciei a leitura, eu fiquei bem confusa pela linguagem ser bem diferente da que eu estou acostumada e também por ter muitas palavras desconhecidas por mim. Mas assim, conforme eu fui lendo, fui me acostumando com a linguagem e me envolvi bastante com a história, tanto é que quando eu me acostumei, passei a me acostumar com a leitura, eu li o livro bem rápido. E o que mais me marcou durante a leitura foi a história de Susana, quando ela narra que estava na África com sua família e ao sair para fazer a colheita, ela foi pega e colocada em um navio negreiro para vir como escrava para o Brasil. E ela passa a narrar tudo que ela viveu, os sofrimentos que ela passou e as condições assim desumanas que ela passou durante a vinda até aqui. E isso me marcou bastante e eu tenho certeza que também assim vai mexer com muitas pessoas que lerem esse livro. Bom, posso tirar como experiência uma leve dificuldade que eu encontrei de encarar o excesso de romantismo na obra, até mesmo pelo fato de ser romântico e dramático ao mesmo tempo. E ainda envolve a questão do final ainda, mas ainda assim uma história instigante, uma excelente obra, e que ainda traz como pano de fundo toda essa questão da escravidão naquela época, né? Nas histórias dos personagens. Pois a intenção da autora era justamente transpassar isso, e de certa forma ela conseguiu com a obra Úrsula. Quando eu comecei a ler, eu até falei pra Kessia, que leitura intensa. E realmente é muito intensa. E o que mais me tocou não foi nem tanto o amor entre Úrsula e Tancredo, mas a escravidão em si. O depoimento de Susana e a perspectiva de liberdade dita por Túlio. Por exemplo, quando ele fala para Susana que Tancredo iria dar a liberdade para ele. Mas será se pode ter chamado de liberdade? E até Susana fala, não se iludas, meu filho. E Úrsula é uma obra que enriquece o intelectual de qualquer leitor e que vale muito a pena ler.